Brian Rodrigues é oferecido ao Santos e a diretoria trata com cautela por conta de entraves judiciais. Fala, nação santista, a Vila tá fervendo, meu amigo. O clima é de decisão, o coração pulsa forte e a paixão pelo Peixão fala mais alto a cada minuto. Os bastidores do Santos estão em ebulição. Tem notícia quente, movimentação no elenco e bastidor exclusivo que só quem vive o dia a dia do Peixe conhece. Se você é daqueles que carrega o Santos no peito, já chega dando aquela moral, mete o like para mostrar a força da torcida mais fiel do Brasil. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui o conteúdo vem direto da fonte, com a alma e a voz do torcedor da Vila. Hoje o vídeo tá daquele jeito, recheado de informações que podem mudar os rumos do nosso glorioso alvinegro praiano. Então fica comigo até o fim, porque cada pedacinho de informação aqui pode sacudir o futuro do Santos Futebol Clube. Enquanto o Campeonato Brasileiro ainda está paralisado por conta da disputa do Mundial de Clubes, o Santos segue ativo no mercado da bola. A diretoria, comandada por Alexandre Matos, tem buscado reforços pontuais para elevar o nível do elenco, especialmente após a renovação de contrato com Neymar, que seguirá vestindo a camisa alvinegra até o fim da temporada. Um dos nomes que entrou no radar do clube da Vila Belmiro foi o do atacante uruguaio Brian Rodrigues, atualmente no América do México. A informação sobre o interesse do Santos surgiu a partir de uma entrevista do empresário do atleta, Edgardo Olávia, ao jornal colombiano Asterisco. Segundo ele, o Peixe demonstrou interesse em contar com o jogador. O atacante já havia sido alvo de outros clubes brasileiros como o Palmeiras antes do início do Mundial e agora volta a ser cogitado como reforço para o futebol brasileiro. De acordo com reportagem do Diário do Peixe, Brian Rodrigues foi oficialmente oferecido ao Santos. A proposta foi bem recebida tanto pela diretoria quanto pela comissão técnica liderada por Kleber Xavier, que busca um ponta com as características do uruguaio. A saída recente de Gabriel Verão, cujo contrato de empréstimo chegou ao fim, e a transferência de Soteldo para o Fluminense deixaram o setor ofensivo com carência de jogadores que atuam pelos lados do campo. Apesar do interesse e do perfil técnico aprovado, a negociação com Brian não é considerada simples. Internamente, o clube avalia que o valor de mercado do atacante é elevado, o que exigiria um esforço financeiro significativo. Para além da questão econômica, há outro entrave ainda mais delicado. O jogador está envolvido em uma situação judicial fora dos gramados. Por esse motivo, a diretoria santista prefere adotar uma postura de cautela e aguardar o desfecho do caso antes de tomar qualquer decisão oficial sobre a abertura de negociação. No América do México, desde 2022, Brian Rodrigues tem bons números. Em 105 partidas disputadas pelo clube mexicano, o uruguaio marcou 24 gols e forneceu 15 assistências. Antes disso, ele atuou por Peñarol, Los Angeles FC e Almeria da Espanha, acumulando experiência em diferentes ligas e chamando a atenção por sua velocidade e dribles curtos. Com a janela de transferência se aproximando, o Santos quer se reforçar especialmente no setor ofensivo. Além da possível chegada de Brian, o clube avalia outros nomes no mercado. Alexandre Matos, desde que assumiu a função de executivo de futebol, tem focado em atletas com boa relação custo-benefício, mas que também agreguem qualidade técnica imediata ao elenco. A prioridade atual é contratar pelo menos um novo atacante de beirada, e o nome de Brian aparece como uma das opções mais interessantes caso a situação judicial seja resolvida e as condições financeiras sejam favoráveis. Nos bastidores, a cautela adotada pelo Santos é vista como prudente. A diretoria quer evitar riscos que possam comprometer o planejamento da temporada, especialmente diante de um contexto de reconstrução do clube. A presença de Neymar no elenco gera otimismo entre os torcedores, e a expectativa é que reforços pontuais ajudem o time a brigar por posições mais altas no Brasileirão. Segunda notícia, torcida do Santos se manifesta e indica a saída de João Paulo após fala do goleiro sobre seu futuro. Vivendo um momento delicado no Campeonato Brasileiro, o Santos ocupa atualmente a 15ª posição na tabela da Série A, somando apenas 11 pontos e flertando com a zona de rebaixamento. O cenário exige mudanças e reformulações no elenco, e uma possível saída que começa a ganhar força entre os torcedores é a do goleiro João Paulo. Uma recente entrevista do jogador causou repercussão nas redes sociais e dividiu opiniões entre os santistas.
Durante uma conversa com o portal De Olho no Peixe, João Paulo comentou sobre o futuro de sua carreira e revelou que recebeu sondagens de outras equipes. Embora tenha deixado clara sua intenção de seguir no clube, o goleiro não garantiu sua permanência, afirmando que seu futuro ainda está indefinido. Tive algumas sondagens sim, mas sempre fui muito aberto com a diretoria do Santos e conversei bastante com eles. Deixei clara a minha vontade de seguir trabalhando e buscando meu espaço, disse o camisa 34. Apesar do tom respeitoso da fala, a ausência de uma afirmação firme sobre sua continuidade no clube gerou forte repercussão nas redes sociais. Parte da torcida interpretou o discurso como um prenúncio de despedida e não demonstrou resistência à sua saída. Comentários como "se é por falta de adeus, vai com Deus" e "só não aceitamos vender o brasão" ilustram o sentimento de parte da massa alvinegra, que parece disposta a abrir mão de um dos ídolos recentes do elenco. Outros torcedores foram mais duros nas críticas, associando João Paulo a uma fase de fracassos e uma suposta influência negativa nos bastidores. Comentários que mencionam fé de fracasso e panela evidenciam o desgaste da imagem do goleiro com uma parcela da torcida. A situação é agravada pelo bom momento vivido por Gabriel Brazão, atual titular da Meta Santista, que vem se destacando desde a recuperação de uma lesão que o afastou no início da temporada. João Paulo ainda completou sua fala demonstrando respeito ao colega de posição. "Respeito muito o momento do Brazão, assim como ele respeitou o meu quando eu estava jogando antes da lesão. O futuro pertence a Deus, vamos ver o que ele planeja para nós", finalizou. Com mais de 200 jogos pelo Peixe, João Paulo construiu uma trajetória marcada por grandes defesas e momentos importantes, como nas campanhas da Libertadores de 2020 e da Copa do Brasil. Porém, nas últimas temporadas, o desempenho da equipe e as falhas pontuais do goleiro contribuíram para uma relação mais desgastada com a torcida. No atual contexto do clube, em meio a uma reformulação impulsionada pela chegada de Alexandre Matos à diretoria, o Santos já se movimenta no mercado em busca de reforços. O nome de João Paulo, que antes era tido como peça incontestável no elenco, agora começa a ser visto com outros olhos, tanto internamente quanto externamente. A eventual negociação do goleiro pode representar não apenas uma oportunidade financeira, mas também um símbolo de renovação no elenco. Por hora, nenhuma proposta oficial foi confirmada. O goleiro segue treinando normalmente e está à disposição da comissão técnica de Kleber Xavier. No entanto, com o avanço da janela de transferências e o interesse de clubes do Brasil e do exterior, o futuro de João Paulo tende a ser um dos assuntos mais comentados nas próximas semanas entre os bastidores da Vila Belmiro. A torcida, que sempre foi dividida entre críticas e apoio ao jogador, parece agora inclinada a aceitar sua saída como parte de um novo ciclo no Peixe. Resta saber qual será a decisão da diretoria e se de fato João Paulo dará adeus ao clube que defende desde 2011.